Mesa Redonda, no Empreenda Cast. Olá, amigos sonhadores, este é mais um episódio que a gente vai conhecer a teoria na prática. Estão presentes comigo na mesa redonda do EmpreendaCast, Bia Granja. Olá, pessoal, tudo bem? Vitor Bastos. Olá, gente, tudo bom? Márcio Spagnolo, é assim que fala, Márcio? Espanholo. Olá, pessoal. Desculpa, cara, mas vai ficar Márcio, tá bom? Fica tranquilo. E Rodrigo Giafredo. E aí, galera, tô aí de volta. Muito bem, sonhadores. É o seguinte, hoje o papo é uma parada que há muito tempo eu queria gravar essa mesa. E eu tive a grata surpresa de encontrar o Vitor na minha vida, né? Que tá me ajudando nessa nova jornada de palestrar, né? De viver, né? Um pouco disso também, que eu adoro, e continuar impactando gente, né? Gravar aqui o EmpreendaCast, falar com vocês sonhadores, já alimenta muito o meu propósito, que é impactar pessoas e educar pessoas e ajudar pessoas, e também estar lá no palco e passar um pouquinho do que eu conheço, do que eu tenho aprendido, também tem sido um negócio muito gratificante eu descobrir que gosto muito disso, né? Não é à toa que eu tenho Aparecido no nome, né? Meu nome é Gustavo Aparecido e todo mundo que já me conhece aí sabe que se der um microfone na minha mão e um palco eu subo mesmo e tento segurar a galera aí com conteúdo bom, que acho que isso é o mais importante. Então hoje a gente vai conversar sobre os principais desafios e recomendações, né? Para quem tá vivendo de palestra, quem consegue palestrar, que acho que é um dos últimos mercados a ser atualizado, né? Como é que a gente consegue continuar vivo e como é a vida de um palestrante, né? Como é que a gente se adaptou a isso, né? Como é que foi o nascimento dos palestrantes em cada um aí? E discutir um pouquinho, né? Cobra, não cobra, como começa, basta ter 2, 3 slides que é subir no palco. Vamos falar de tudo isso e cruzar um pouquinho com o meio dessa pandemia. Se parou de vez ou não parou, eu vou perguntar pra todos vocês, tá? Eu queria começar, Bia, se apresenta aí pra galera. Quem que é a Bia Granja, que eu conheço e admiro, não há 14 anos, mas eu posso dizer que há 8 e eu tenho registros disso, hein? Gente, há 8 anos a gente se conhece. Bom, eu me formei em turismo, né? Nunca trabalhei na área, rapidamente vi que não ia dar muito certo trabalhar no que eu tinha me formado, e foi mais ou menos na faculdade que eu comecei a olhar para esse universo de internet como espectadora mesmo, curtindo blog, navegando, enfim, achando muito foda os movimentos que estavam sendo criados ali, e eu acabei transformando isso no meu trabalho. Há 14 anos eu lancei o Pix, né? Fundei o Pix para falar sobre esse movimento todo de criadores, uma nova cultura, uma nova forma de se comunicar, de consumir, de pensar o mundo, né? E faz 14 anos que eu tô trabalhando com isso. Então a gente tem um conhecimento muito profundo, assim, sobre esse universo, e a gente traduz isso para as marcas através da nossa consultoria de negócios. Muito bem. E também palestrante, certo, Bia? Palestrando por aí. É isso aí. E você, Giafredo, se apresenta pra galera aí. Eu passei 25 anos nas indústrias, nos setores mais tradicionais da indústria brasileira, assim, empresas multinacionais, mas mercado brasileiro e latino-americano, basicamente. Bens de consumo, automobilística e depois tecnologia. E por estar numa empresa que estava envolvida com tecnologia de ponta, a galera acaba te convidando para falar aqui e ali, e aí você faz 1, 2, 10... 160 eventos de graça até que alguém te liga e fala quanto custa uma palestra sua. Aí você é pego com as calças na mão, não sabe bem o que dizer, fala assim: eu faria de qualquer jeito, então eu vou chutar um preço X, a pessoa fala que vai pagar o preço X e você fala: caraca, tem alguma coisa aqui. E aí isso aconteceu, acho que uns 2 anos em paralelo, eu ainda ligado à corporação e fazendo palestras em paralelo, até que em agosto de 2018 a agenda começou a ficar inconciliável praticamente. Tinha tanto convite para palestrar que não tinha mais condições de cumprir com os meus compromissos na empresa em que eu trabalhava, e eu pedi demissão para, entre outros serviços, prestar também o serviço de palestra. Para mim, a palestra não é inspiracional, ela é uma prestação de serviço, ela é o primeiro passo do processo de consultoria que a Superhumanos faz. Muito legal. E você, Vitão, o que você faz aí nesse meio de palestras, cara? Vamos lá, cara, para mim tudo isso é muito novo, é muito legal estar inclusive nessa mesa, porque na verdade eu trabalhei durante 15 anos com uma outra coisa que não tem nada a ver, trabalhava com consultoria de experiência do cliente na área de serviço. E numa dessas idas e vindas da vida, eu fui fazer uma consultoria para uma agência de celebridade, montar uma estratégia comercial lá. E lá, ouvindo uma conversa, eu me dei conta que eu podia ajudar os palestrantes que já têm conteúdo, são especialistas, já têm uma história inspiradora, a montar uma estratégia mais completa no processo comercial deles. Eu não trabalho só com a palestra do palestrante, porque eu entendo que o palestrante pode ir muito além, e o que eu sempre tento levar para o mercado, para os clientes, é enxergar o palestrante como um cara estratégico
para ele e estratégico para o negócio dele. Não só um cara que vai para o palco, eu acho que o palco é um ponto de partida e eu concordo com o Rodrigo que já é uma entrega de serviço, mas é um ponto de partida que pode daí expandir para um universo de coisas que pode passar por workshops, treinamentos, consultoria, o cara como uma figura pública, criação de conteúdo, publicidade, e eu ajudo essas pessoas a transformarem tudo isso em serviços e produto. Que legal. E conectar eles com as empresas. Muito bem. Conta aí, Márcio, o que você faz? Eu vou te chamar de Tchê. Posso chamar você de Márcio? Tchê? Mas bate. Tô tomando meu chimarrão aqui e conversando com essa galera de boas aí, tá? Mas a minha história com o mercado de palestras começou há 12 anos atrás. Eu era gerente de uma escola de música, onde o dono dessa escola de música era palestrante, e eu sempre tive uma aptidão para a área comercial, quando de repente ele disse: Márcio, quem sabe tu começa a vender minhas palestras aqui? Eu disse: olha, nunca fiz isso, mas vamos lá. E foi então que eu comecei a vender palestras dele, e logo em seguida, os clientes que eu já havia atendido começaram a me retornar: Márcio, mas agora eu preciso de uma palestra de vendas aqui. Márcio, mas agora eu preciso de uma palestra de economia. E o Google sempre me ajudando nisso, em encontrar pessoas bacanas, e eu entendi qual é a dificuldade hoje do RH e do setor de marketing, principalmente, quando precisam contratar um palestrante. Porque o respaldo e as referências em relação à qualidade do palestrante hoje são muito vagas. Basicamente, hoje, os palestrantes são avaliados, num primeiro momento, pela qualidade do seu site, pela qualidade das suas redes sociais, quando, na verdade, poderia ser muito mais profunda essa análise, né? E como um amante do mercado de palestras, eu comecei a empreender nesse setor, e entendendo que palestrantes têm muita entrega, sim, ainda mais no mundo contemporâneo, onde cada vez mais as pessoas têm menos tempo para se aperfeiçoar. E também entendi que esse mercado, essa é uma onda que está crescendo muito, mas é muito importante salientar que a palestra, ela não se monta uma palestra, mas se condensa um conteúdo ou uma experiência em uma palestra, e isso se traduz em conhecimento para pessoas. Eu sou um fã, admirador e seguidor do Rodrigo Giafredo aqui, acho que ele é um dos melhores do Brasil hoje, e quero muito contribuir para a carreira dele ser um dos melhores do mundo, tá? Tamo junto. Fica essa pra você, hein, Giafredo? Ganhou de graça, hein? Se quiser, eu edito só esse trecho pra você. Pô, Marcelo, se você mata o velho, cara, pô, não tenho mais idade pra isso, não. Eu queria fazer um comentário sobre o comentário do Márcio. É que recentemente a gente fez uma pesquisa sobre o mercado de palestras, e uma das coisas que o Márcio comentou aí se reflete bem quando a gente pergunta para o comprador de palestra qual o método que ele usa para escolher o palestrante. Disparado é o método chamado indicação. Então, 74% dos entrevistados e contratantes responderam: eu faço por indicação. Alguém me indica, eu vi, um outro executivo me indica. E depois vem duas coisas que são interessantes, que é redes sociais e Google. Muito parecido aí o percentual de resposta nesses dois, que é 45 e 41. Então você, apesar de não ser o melhor lugar ainda para escolher, acho que o Google é zero curadoria, né? A pessoa vai lá no desespero de achar coisas, mas rede social ainda tem um peso importante, então você ter um conteúdo digital alinhado com aquilo que você espera levar, ou conectando com toda a sua experiência, o que você, de fato, quer conectar com as marcas, ainda faz muito sentido, porque o cliente ainda está indo lá como uma das referências de busca de palestrante, né? Sim. Com certeza, com certeza. É muito bacana essa visão da pesquisa, né, Vitor? Porque a gente consegue entender um pouquinho mais de algumas situações que acontecem no cotidiano do mercado de palestras. E principalmente essa questão da indicação, né? Porque a indicação a gente percebe, e nisso através da Base SA, que é um marketplace de palestrantes não reconhecidos nacionalmente, é que em cidades de menor porte, como interior, cidades até 50, 100 mil habitantes, é muito costumeiro viver o mesmo ciclo de palestrantes, ou seja, eles estão muito aproximados, não dando espaço para outras pessoas entrar. À medida que o empresário ou o gestor de RH ganha confiança no palestrante, dificilmente ele consegue arriscar. E a gente está passando por um momento em que oxigenar o mercado de palestras com novos pensadores, com novos especialistas, é muito fundamental. Sim. A partir da indicação também, que o gosto do palestrante hoje é muito subjetivo. O que eu tenho trabalhado muito, isso inclusive nos curadores da Profissionais SA, é o que é bom nesse momento para essa empresa e para essa diretoria e para esses colaboradores, né? Porque a indicação ela é muito válida, mas é necessário a curadoria, Vitor, e aí reforça o trabalho da Tambor também, é necessário o trabalho da curadoria para fazer uma análise profissional da necessidade real daquela empresa naquele momento. Acho que é muito importante isso, né? Concordo. Aproveitando esse gancho, antes da gente mergulhar em alguns dados, eu queria saber da Bia. Claro que esses 14 anos de UPix, né? Você tá acostumada a conhecer Cauê Moura, Cid, né? E essa galera que explodiu de alguma forma, né?
em as suas redes e são convidados para tudo, né? Você conheceu muito de perto isso. Inclusive, te agradecer, eu fui finalista 2 vezes do YouPix, um no Rio e um em São Paulo. Olha! Saudades dos eventos do YouPix e adoro, achei sensacional, tive a oportunidade lá no Rio de conhecer de perto você. E você conhecendo isso e vendo os números e sabendo tudo que tá rolando, você já era palestrante antes ou você se tornou? Qual a sua linha do tempo, vendo que o mercado precisa de influentes, né, para falar, para subir no palco e para passar a mensagem? Qual foi a sua linha do tempo aí até o momento que você falou, não, eu também, Bia, vou subir? Na verdade, eu acho que eu comecei talvez a subir um pouco antes de colocar outras pessoas no palco, né? A partir do momento que a gente lançou a nossa revistinha lá, que era a revista Pix, e era muito única, então muito rapidamente, com a popularidade da revista, eu comecei a ser procurada para matérias na imprensa, né? E a partir daí, quando você começa a sair na mídia, você começa a ser caçado para palestra, né? É lógico que começou muito assim, com convite de palestra para eventos muito do meio, assim, eventos pequenos e tal, sabe? E a partir do momento que eu comecei a fazer o YouPix Festival, que foi um grande evento, né? A gente teve 20 mil pessoas na última edição. Nesse momento eu já tinha saído de um monte de lista de pessoas influentes, eu tinha dado um monte de entrevista, então eu já estava sendo convidada para eventos, até eventos internacionais, sabe? Acho que foi meio junto, acho que a partir do momento em que esse mercado dos creators da cultura de internet foi ficando maior e ganhando escala, eu acho que também os lugares para onde eu ia sendo chamada também foram mudando, sabe? Antes eram uns blogs, eram uns eventos menores, a galeria, aí começou a ser uma coisa mais formal, até ir para, né, pro MIT para dar palestra, tipo, que foi um ponto muito alto da minha carreira, assim. Que animal. Você foi muito de graça, Bia? De verdade, assim, pra ganhar a hora palco? Eu fui muito de graça, muito mesmo, assim, basicamente eu comecei a cobrar pra ir em palestra muito recentemente e eu comecei a não ir em palestras sem que eu fosse remunerada também recentemente, sabe? É lógico que sempre tem as exceções, então, tipo, universidade, lugares de estudo, ONGs, e tem um perfil, assim, de lugar que eu topo. Quando é de marca, eu nunca topo, obviamente. E eu acho que, geralmente, quando é um evento que cobra um ingresso caro, que tem um monte de keynote speaker gringo, que certamente estão cobrando cachê, etc., eu acho que é justo ter uma remuneração, sabe? Sim. Mas eu topava tudo, eu era muito arroz de festa. Aí é óbvio, com o tempo, com a maturidade e o timesheet também, você já não consegue atender tudo, né? Porque também as minhas funções na empresa ficaram mais complexas, então, tipo, antes eu não estava à frente de toda a operação, eu não era CEO da empresa, hoje em dia eu sou. Então, bem, você não tem tempo pra estar na rua, você tem que tocar a empresa, então você tem que fazer escolhas, assim, né? A pergunta que vão fazer é, se você tá aqui, quem tá lá pilotando a sua empresa, né? Pois é, e às vezes dá pra fazer um pouco do avião, hoje em dia tem internet e tal, acho que tem muitas formas, mas o fato é, se você tá com o pé na estrada, assim, tipo, vida real de palestrante, sabe? Tipo, eu tenho alguns amigos que, assim, eles nunca estão em casa, de uma palestra, às vezes eles dão palestras em 2 cidades no mesmo dia, sabe? Então, assim, esse tipo de vida real oficial que você coloca lá na sua bio do LinkedIn, sou palestrante, eu nunca fiz. Entendi. Até pegando um gancho contigo, né? A gente fala esse lance de graça e tal, que eu até brinquei do hora palco, né? A minha esposa sempre falava, porque na Sul-América, sei lá, internamente, né? Parte da minha missão como DTO, lá eu sou responsável pelo escritório de transformação digital da companhia. Eu tenho que palestrar muito, porque pra mim 99% da transformação é cultura, é gente. E eu preciso estar palestrando, provocando a galera, né? Levando os Giafredos lá pra falar também, né? E, cara, a minha esposa falava assim, cara, você tá dando tanta palestra que uma hora você vai começar a palestrar pra fora. Mas foi instantâneo. Foi ela falar, aí começou os convites pra fora. Aí quando você se vê, você tá viajando. Eu tava contando aqui no começo, eu cansei de ir pra tudo que é lugar, que às vezes se deixasse até pagava passagem, sabe? Tanta vontade de ir lá falar e ganhar hora palco. Ainda bem que existe um Vitor na nossa vida pra poder dar uma filtrada, né? Mas eu acho que tem um filtro, assim, da coisa de graça, né? De você entender se aquilo é um potencial gerador de lead ou uma entrada pra droga mais forte. Tipo, você saca quando é uma coisa que não vai rolar, assim. Eu, no meu mundo aqui de comunicação, tem muita agência que me chama, a gente na agência tem aqui o Happy Friday. Sempre tem um dia da semana ou dia do mês que eles chamam pessoas de fora pra falar. E os nossos clientes vão vir e aí a gente não te paga nada, mas você vai ter visibilidade com os nossos clientes. E nunca tem os clientes, só tem os estagiários. Tem umas coisas que você sabe que é roubada, sabe? Sim. Mas esse daí eu iria, pela cerveja e pela pizza, manja? É que eu sou gordinho, eu iria pela pizza. E eu acho que tem um momento também, né? Tem momentos e momentos, né? Acho que todo mundo, o palestrante, chega um momento da carreira dele que ele passou por esse momento de, eu aceito, eu quero ir, eu quero estar no palco, porque... Tem um monte de gente que coloca na bio do LinkedIn, do Márcio deve ver muito isso também, como eu vejo. Na bio do LinkedIn, do Instagram, palestrante.
cara nunca palestrou em nenhum lugar, ele tem um conteúdo, mas ele palestra dentro da empresa dele, faz lá as reuniões de resultado e tal, e já se denomina palestrante. Então, você criar autoridade como palestrante, você tem que estar de fato no palco, tem que ter horas, de fato, a hora palco. Eu acredito nisso. Eu acho que tem a ronda, assim, que você faz também. Tem o checklist dos eventos que você sabe que você tem que estar. Tipo, tem alguns que eu nunca palestrei, que eu amaria palestrar, que ainda tô no meu radar, né? Então, você tem umas coisas assim. Quem não quer fazer um TED também, né? Nossa, o TED foi meu momento mais tenso da vida ever. Depois a gente pode contar essa história. Mas eu acho, assim, que tem moedas de troca e moedas de troca, sabe? Dinheiro não é tudo. Eu acho que potencial de negócio ou visibilidade do evento ou quanto aquilo traz uma reputação até pra você enquanto profissional. E também, assim, quando dá pra viajar, né? Então, tipo, não tem cachê, paga viagem. Será que dá pra pagar pro meu filho e pro meu marido e a gente curte um fim de semana aí, sabe? Então, tem trocas. Sim, pode crer. Tô lembrando aqui na minha trajetória, quando eu consegui pisar lá no palco do Google Campus, que era um sonho, né? Consegui realizar dando oficina de podcast. E também quando eu fui na Natura, que é uma empresa que eu mega admiro, consegui pisar lá, eu falei pra minha esposa assim, cara, eles não precisam me dar nada. Se eles me derem só um creminho de mão lá, que eu sei que tem no banheiro, pra mim já tá ótimo, cara. Eu queria muito pisar na Natura. E eu sei que um cara que vai na Natura direto é Jafredo. Jafredo, conta aí, cara. Você começou 20 anos no CLT e agora você tá contando pra galera que cortou as algemas, cara. Você tá vivendo super-humanos, com camiseta, tem grife, tem tudo aí, cara. Conta aí sua trajetória. Cara, assim, acho que vocês são jovens, vocês vão chegar lá, mas eu acho que chegou uma hora da minha vida, assim, que eu percebi muita fragilidade em todos os vínculos que a gente tende a considerar seguros durante uma carreira profissional corporativa. Então, você acha que porque você trocou de emprego todas as vezes pedindo demissão para ganhar mais, ou porque você conseguiu mudar de área 4 vezes dentro da mesma empresa, ou porque você está numa posição executiva que todo mundo queria, você tá seguro. E aí cai na besteira de estudar filosofia, principalmente os estoicos, né, que eles começam a explicar para nós que praticamente tudo que acontece com a gente tá fora do nosso controle e que talvez mais importante do que querer ser feliz seja querer aumentar a sua zona de controle, né, desenvolvendo conhecimento, desenvolvendo uma boa rede de contatos e tal, mas essa resignação com o que você não controla acaba sendo um fator importante de amadurecimento e tal. Aí eu olhei e falei, cara, isso é muito frágil e essas empresas vão me abandonar bem na hora que eu mais precisar delas, bem na hora que eu mais vou precisar delas, que é na minha velhice, na hora que eu tiver mais desamparado, porque agora eu tenho energia, eu tenho vigor, criatividade, eu posso produzir, ser autônomo de acordo com aquilo que eu controlo, né? Então, pega um adolescente anarquista e que vai amadurecendo ainda dentro dos princípios do anarquismo, ele começa a questionar essa autoridade vinculada à segurança também. Então, hoje eu não enxergo mais segurança no vínculo com a autoridade. E aí, para mim, para dar o salto, para assumir a minha responsabilidade na Super-Humanos e tocar a empresa, a transição foi até suave. E aí a palestra, para mim, ela é o primeiro estágio de consultoria, porque não é simples você chegar numa empresa e dizer para ela, dá para construir um ambiente psicologicamente seguro, onde as pessoas sentem bem-estar e, ao mesmo tempo, exigir altíssima performance dessas pessoas como uma forma de compensar esse ambiente que você cria. Não é fácil para nenhum dos lados, né? Você tira os executivos da corporação da zona de conforto, porque não é mais porradaria, porque porradaria hoje, por exemplo, pode ser sinônimo de perda de talento. Então você tem que ser mais neurocientífico para criar um ambiente legal para as pessoas e não é fácil também para as pessoas que passam a ter outro tipo de abordagem da empresa em relação a elas, outro nível de exigência, outro nível de competências que são necessárias para mandar bem. Então aí, você fala, bom, desafios interessantes, importantes aí que as pessoas não estão, preparadas para lidar com eles sozinhas. E não estão mesmo. A gente não foi agente de transformação até agora. A gente foi herdeiro de transformação até agora. Principalmente a minha geração, quem está acima dos 40 anos de idade, nasceu e cresceu num conceito pós-taylorismo e sabia que se você estudasse, fizesse network e tivesse alguma habilidade política, você ia se dar bem profissionalmente. É isso que a gente aprendia nas escolas de negócios, né? E agora tudo isso está em xeque. Então, assim, quando eu vou pro palco para palestrar, dos 4 assuntos que eu escolhi palestrar, é o primeiro passo, é o que a gente chama de desfibrilação. Falar, veja só o que está posto para os profissionais da sua empresa hoje, dependendo do que a empresa escolhe ouvir de mim, né? Então, é protagonismo humano na era digital, ou cliente-centrismo, ou equipes exponenciais, ou aceleração de dinossauros. Esse nome é muito bom. É, legal, né? É a ruptura cultural da empresa incumbente, antiga e tal. Meus clientes, na maioria, eles são incumbentes. E aí, cara, assim, a Natura, ela é uma empresa, assim, que eu gosto muito do pessoal de lá. A gente tem um vínculo afetivo, a gente acabou criando um vínculo afetivo que vai além do vínculo de negócios,
porque eles são uma empresa nacional, o meu foco é o desenvolvimento dos profissionais brasileiros, então eu acredito que o Brasil é um celeiro de agentes de transformação digital, por causa de algumas habilidades que a gente tem, que são meio intrínsecas, meio culturais. Eu acho que isso pode ser importante para a gente ser agentes, protagonistas mesmo da transformação digital global. E a Natura, como uma empresa brasileira, ela aderiu a esse pensamento em todas as áreas, cara. Você chega lá, não tem caô, sabe? Você vai no desenvolvimento de produtos, os caras são clientes centristas. E na monetização do negócio dos caras, eles também são clientes centristas. Eles chegam ao ponto de bancarizar as pessoas que vendem os produtos deles para que elas tenham uma experiência de usuário melhor, para que elas possam consumir melhor o serviço de logística, por exemplo, que a Natura oferece para elas. Então não é só mandar kit para casa das mulheres e exigir que elas vendam aqueles kits, mas também oferecer meios para que elas possam vender mais e melhor. Então isso me encanta, né? É como se a gente visse aterrissado a questão do desafio e o suporte, sabe? Então o ambiente psicologicamente seguro e a alta performance e o bem-estar. Então foi assim que eu fui parar na Natura. Foi um dos maiores clientes da Superhumanos em 2019. E aí agora com a aquisição da Avon, eles estão em roadshow, né? Fazendo takeover mesmo da Avon, aprendendo sobre a cultura da Avon pra gente poder voltar agora e mexer também com o pessoal da Avon. Mas assim, a Natura, ela é um símbolo do que a Superhumanos almeja, que é mostrar que é possível que as empresas brasileiras se tornem conquistadoras do mundo, por causa daquilo que a gente tem de diferente e de melhor. E que se a gente agrega isso, tecnologias não só computacionais, mas também das neurociências, que é o caso das Superhumanos, a gente pode chegar num lugar assim que a gente nunca imaginou, talvez por causa da nossa baixa autoestima, outros elementos, mas de fato a gente pode ser protagonista. Então eu tenho outros clientes brasileiros grandes, importantes, e a gente tem sempre esse desejo, né? E você falou da Superhumanos como CNPJ, mas hoje quem palestra você, tem mais alguém no board aí da Superhumanos? A Bianca, a minha esposa, ela fala sobre uma etapa que a gente acha fundamental no desenvolvimento dos negócios, são os modelos de avaliação, né? A gente percebeu que não adianta só você criar uma estrutura organizacional e exigir alta performance com base nessa estrutura organizacional se você não avalia e ajuda os profissionais a se desenvolverem também. E a Bianca, ela é pedagoga, pesquisadora de andragogia, então a gente desenvolveu um modelo de avaliação que a gente chama de modelo de avaliação formativo, em que você não só rotula os indivíduos com notas ou com grades, mas que você efetivamente acompanha o desenvolvimento desses indivíduos. Então, tudo que se refere a aprendizagem e avaliação é a Bianca quem fala. Muito legal, cara. E você ficou 12 anos na IBM, se não me engano? Foram 10. 10 anos na IBM. Legal. E assim, um outro elemento importante, assim, como é que a gente escolheu e aceitou fazer a parceria com o Márcio, né, com a FCA? Justamente o fato do Márcio ser um empreendedor também brasileiro, assim como o Vitor, pelo que eu aprendi. Vitor, tô te conhecendo aqui, já admiro demais também a forma como você trabalha. O caráter formativo que você imprime no desenvolvimento dos palestrantes, por exemplo, quando você chama eles de especialistas, né? Eu dei uma stalkeada, vi teu site. Isso eu acho incrível. E são empresários brasileiros fazendo a coisa acontecer com um modelo de negócio muito particular. A estratégia do Márcio também de oferecer outros conteúdos e de ampliar o relacionamento entre o palestrante e o cliente, eu achei muito interessante, foi o que levou a gente a fechar. Então, tá no fundamento mesmo das Superhumanos. Então, o agenciamento das minhas palestras hoje, quem faz exclusivamente é o Márcio, né? Muito bacana. Até legal a gente falar também que a Bia tá com o Vitor na Tambor, né? Sim. Na hora que eu entrei lá no site do Vitor, eu falei, pô, Bia Granja tá aqui, o cara só trabalha com gente de qualidade A. Só os lindos. Só os lindos, é isso aí. Agora, virando um pouquinho da vida de vocês, você quer falar, Vitor? Desculpa. Não, é que tem uma coisa que é fundamental para o processo acontecer da forma que eu desenhei, é que o palestrante, ele não pode ter só um produto, ele não pode ser só um palestrante de palco. Aquele cara que só faz a palestra de motivação, por exemplo, eu teria muita dificuldade em desenvolver a estratégia inteira como eu tô pensando se ele não tem um conhecimento profundo. E até por isso que eu vou nessa história do especialista, Rodrigo. Porque a ideia não é parar na palestra, né? É fazer o que eu chamo de funil de serviços de um palestrante, que começa com a palestra e à medida que a pirâmide vai crescendo para baixo, você vai desenvolvendo workshops, treinamento e aí até consultorias mais profundas. E além disso, poder também ajudar e conectar os projetos dos palestrantes com outras marcas, que é o caso, por exemplo, da Bia. A Bia tem o UPix, a gente também vende cotas de patrocínio dos projetos. A gente vai além de olhar o palestrante só com o cara que está no palco, mas muito mais como ele pode dar sequência e aprofundamento nas entregas para o cliente, né? #LoveTambor aí também, muito bem.
conta pra gente o que foi essa pesquisa, ô Vitor, antes de eu fazer a pergunta pro Márcio. A pesquisa surgiu, na verdade, de uma dor minha, que era compreender a lógica que está por detrás do mercado de palestrante, que cresce bastante. Porém, ele é muito pouco estudado, então a gente tem pouquíssimas informações, de fato, no mercado, aprofundadas desse mercado. Existia também uma necessidade minha de validar algumas hipóteses e estratégias que eu desenvolvi para Tanbo, como, por exemplo, colocar o palestrante nesse lugar de um cara estratégico e que vai lá junto com a Natura, como o caso do Rodrigo, e desenvolve processos e produtos e consultoria mais profundas, e o cara enxerga ele como, de fato, um estrategista para o negócio dele. Então, eu tinha muitas necessidades de validar hipóteses que eu já estava construindo no meu modelo de negócio, e também entender profundamente aí, e além disso, né, proporcionar uma melhor fotografia desse mercado para todo mundo, para o mercado inteiro, para os outros parceiros, porque eu entendo que cada agência é parceiro um do outro, né? O dia que eu preciso de uma palestra do Rodrigo, por exemplo, eu vou ter que falar com o Márcio, ele deixa de ser meu concorrente para ser um parceiro de negócio, porque eu vou tentar vender um palestrante dele. Eu enxergo o mercado muito assim, que as pessoas estão dando as mãos. Tem muitas agências de diversos nomes e nichos, e aí as pessoas se dão as mãos para construir a melhor entrega para o cliente, que é quem de fato a gente precisa atender, né? Eu gosto sempre de compartilhar uma visão que eu tenho em relação à agência. Primeiro que, de certa forma, se tornou popular esse modelo de negócio, porque a pessoa ela tem uma forma de trabalhar, ou trabalhou em alguma empresa e talvez cria-se no fundo de quintal uma agência. Eu acho que é importante ter um cuidado em relação a isso, né? E uma das coisas que mais me chama a atenção hoje no mercado de palestras é justamente esse cuidado com a agência e com o palestrante. Eu costumo dizer que o aproveitamento, né, a otimização, o upselling do palestrante dentro da empresa é uma das maiores oportunidades que hoje que uma empresa de palestras tem. Mas também é um dos maiores gargalos quando a gente vê empresas colocando palestrantes que talvez não eram os mais adequados naquele momento do negócio e sabendo que naquele momento ele acabou de cortar qualquer tipo de relacionamento porque a entrega não foi a melhor, a experiência para o palestrante não foi a melhor e talvez isso esteja cortando um circuito que é de longo prazo. Por exemplo, na Profissionais S.A., o próprio Baterias Moura, que é um cliente muito importante para nós hoje, são 6 anos de relacionamento muito próximo e isso se dá pela assertividade ano a ano. Então, é claro que são modelos de negócios diferentes, né, Vitor? Mas quando tu tem a especialidade de trabalho no mercado de palestras, como é no caso da Profissionais S.A., tu começa a ser o ponto de encontro onde a pessoa tem certeza que vai acertar contratando essa empresa. Então, eu também fujo do nome de agência e vou tentando voltar pro trabalho de curadoria, porque acertar esse tipo de contratação, ela parece simples, mas ela é bem complexa à medida que tu quer criar resultado para a empresa e também um relacionamento a longo prazo, né? E eu acho que a gente também tem um papel fundamental em desbloquear outras agências de eventos e tal, o cliente a sair um pouco do mainstream e olhar para outras oportunidades que talvez, como o Márcio falou bem aí, de encaixar a pessoa certa naquele lugar. É muito comum você começar a olhar histórico de pesquisa de satisfação de evento, e aí o cara já levou 3 vezes aquele palestrante que é conhecido, mas ele gosta daquele cara porque o cara é conhecido, e aí o público começa a avaliar super mal o palestrante, porque já é a 3ª vez que ele tá vendo aquela mesma pessoa, mas o executivo tá preso ali naquela segurança que ele acha que ele tem porque é um nome conhecido. Então, isso é um grande desafio, pelo menos para mim, em surpreender o cliente com outros nomes, com possibilidades que vão além do que está no mainstream e que, de fato, pode encaixar perfeitamente para o momento que ele está precisando. E, além disso, mostrar que esse cara pode seguir o caminho, né? Porque muitas vezes o que a gente vê é, ele leva uma pessoa para o palco, tem uma outra agência, um outro palestrante fazendo um serviço complementar dentro de casa, e o cara que às vezes está criando conteúdo para o cliente é outro, e todos falando do mesmo assunto de formas diferentes. Acho que aí tem uma grande oportunidade. Só um ponto que eu acho que é muito importante hoje, que o mercado de palestras está descobrindo aos poucos, mas como que funciona a garantia de entrega, né? Essa história de, fez a palestra, se tu não gostar, tu não paga, na verdade, para mim, ela não funciona, porque como é que tu faz um evento, traz 500 pessoas, um de cada estado do Brasil, e faz um evento e, se não der certo. Não, se não deu certo, tu trouxe 500 pessoas que não conseguiu impactar positivamente e, com todo respeito, foi uma merda o evento, né? Exato. Então, eu acho que esse tipo de garantia não funciona. Para mim, que a gente tem feito muito trabalho na base, principalmente onde são palestrantes que estão iniciando,
Cara, faz um briefing, conversa muito com o teu cliente e depois, quando tu montar a tua palestra, faz um debriefing com o teu cliente. Faz 5 minutos, tu grava a tua tela do teu computador e diz, olha, aqui vou fazer isso, vou terminar assim, aqui meu objetivo é fazer isso, e dá aquela segurança pro contratante, porque é justamente isso, os executivos não têm uma segurança de levar uma pessoa que eles não conhecem ou que eles não viram pra dentro da empresa deles. Então, o que eu tenho trabalhado muito, inclusive vai ser um dos tópicos que nós vamos falar hoje à noite no webinar da base, é como que tu garante a entrega pro teu contratante se ele não te conhece ainda. Não é só com os depoimentos dos teus antigos contratantes, mas é assim, mostrando pra ele do que tu é capaz de apresentar em cima do palco. Também esse screening que você falou, né, de ter um briefing melhor sobre o público, a audiência, é fundamental. Eu queria fazer uma pergunta para vocês. Eu, como palestrante, né, eu acho que vários palestrantes amigos meus, a gente já até, eu e o Vitor já falamos disso. Por exemplo, óbvio, quando o cara não tá te pagando, eu nem deixo ele ver a apresentação antes, né? Aí quando a pessoa tá pagando, qual é o limite, assim, da pessoa colocar a mão no seu material, né? Porque tem empresa que, assim, isso a gente não pode falar. Eu quero que você fale isso. Tá, mas não é isso que eu acredito. Tipo, eu sou uma especialista no assunto, então, tipo, eu não vou por aí. Sei lá, você tem 100 slides, quantos por cento desses slides, tipo, a empresa pode botar a mão e interferir? Como que é essa política? Eu acredito muito que essa limitação hoje do slide, ela tá cada vez caindo mais. Assim, por exemplo, no aplicativo da empresa, o espectador adora compartilhar o slide na rede social. É uma das ferramentas que a gente mais usa, o espectador compartilhando direto na rede social e colocando a hashtag do palestrante. Eu acho que isso tem funcionado muito bem. Eu acho que tu tem toda a razão quando diz, olha, eu sou o especialista, eu quero seguir a linha que eu acredito. E eu defendo muito essa causa do palestrante, né? Dele defender a bandeira dele. Mas talvez, gravando a tela, é um momento que tu tem uma segurança que o teu conteúdo não vai ser compartilhado, e tu também dá aquela segurança pro contratante, olha, eu tô seguindo essa linha. Também, Bia, eu acho que não é saudável à medida que tu sobe pro palco em cima de uma desconfiança do teu contratante que investiu em te levar para lá, e ao mesmo tempo tu também tendo aquela validação da empresa que tá te contratando, te deixa mais confiante sobre o resultado final, né? Eu já desfiz negócio de palestra porque a empresa queria mudar toda a palestra, ela não aceitava a minha narrativa. Eu falei, cara, então desculpa, se você quer fazer a palestra, você pega um funcionário seu e faça essa palestra que você quer fazer. E a gente desfez o contrato, assim, porque não bastava, tipo, mostrar os slides e gravar a tela, sei lá o quê. Foi meio tenso, enfim. Mas acho que é um ponto importante, porque às vezes acontece, sei lá. Deve acontecer direto. E tem uma questão interessante nessa discussão, que é o seguinte, nem sempre o cliente tem toda a clareza do briefing do que ele quer levar para o evento. E às vezes, isso é um ponto crucial para a definição, inclusive, de quem indicar para um determinado trabalho. Briefs genéricos acontecem com muita frequência. Eu quero um cara de motivação, um cara de vendas. E não tem uma preocupação de, antes até do evento, afunilar o que de fato ele precisa na hora que ele está falando de um especialista. Cara, é vendas, mas vendas o quê? Você tá com problema de argumentação, você mudou o produto, a galera não tá vendendo, é motivação, porque talvez, não sei, N problemas que podem ser, então muitas vezes acontece um problema específico de briefing, então isso é bem importante, esse alinhamento prévio e seguro de briefing. Uma recomendação que eu sempre faço é o cara tem que ter acesso ao cliente sempre, o cliente tem que falar com o palestrante, independente da gente intermediar essa negociação, ele tem que ter acesso ao palestrante para fazer uma conversa mais apurada, mas muitas vezes o próprio cliente passa um briefing que depois a expectativa não é correspondida lá na frente. Muito disso pode ser resolvido nesses momentos de definição de briefing, de fato, de entendimento do que ele quer. E um alinhamento de expectativa, né, Vitor? Porque o que eu sinto também é que geralmente a pessoa que demanda a palestra nem sempre é o tomador de decisão. E o que a gente tem cuidado hoje nos envios da proposta da Profissionais SA e da base é já deixar detalhado o briefing que foi nos passado, justificando quem são as nossas indicações e por que elas são aquelas indicações. Mas uma das coisas que a gente tem feito muito na hora do briefing, antes da palestra, é gravar. É um Skype gravado. Por quê? Eu já tive problemas, por exemplo, assim, de uma pessoa que foi a que fez contato conosco, passar um briefing na hora do evento, o empresário pedir para o palestrante descer do palco. Já aconteceu conosco isso. Justamente pela falta de alinhamento interno. Pensa na situação que constrangedora que foi para o palestrante, para a empresa, para as pessoas que estavam ali. Então, assim, é claro que a gente tomou uma medida, à medida que isso, a Profissionais SA hoje faz em torno de 400, 500 palestras ao ano. Então, a gente teve que tomar um cuidado enorme, porque quando isso torna-se numa escala muito grande, tu tem que ter um cuidado ao ponto de que
nossa, uma convenção de vendas onde tu tem potenciais clientes e tu tem um palestrante que tu precisa defender, porque ele é um cara que tá lá exposto a isso, não é só a questão de cachê. Às vezes as pessoas não é o cachê, é a imagem, é toda a estrutura do evento, a preparação, as expectativas que estavam ali, né? Com a própria Bia, a gente já teve um problema uma vez do cliente mudar o briefing 24 horas antes da palestra. E a Bia ter que revisitar todo o material, se virar, e ficou até as 4 da manhã fazendo para atender essa nova solicitação. Quando chega num momento como esse, de que o cara pede o palestrante para descer de um palco, teve muitas coisas que aconteceram antes e que não necessariamente é um problema da agência que intermediou e nem do palestrante. Como era nesse caso. O caso da Bia, por exemplo, foi isso. No dia anterior, o cliente deu um briefing que era o briefing real. Isso a gente faz igualzinho, toda proposta tem briefing. O que eu procuro fazer também sempre, definir uma proposta de conteúdos que a gente poderia oferecer para aquele briefing que o cliente está solicitando, então já oferecer para ele quais são as possibilidades, defender por que cada nome, um processo que eu também faço aqui muito parecido com o do Márcio. Eu acho que gravar é uma alternativa, mas no fim das contas, se o negócio dá errado lá na ponta, deu errado, né? A gravação só nos resguarda de ter um documento de que ele realmente pediu aquilo que ele pediu no fim da história, né? Acho que o mais interessante é essa preocupação de fato, ter tudo muito bem alinhado, um profundo. Eu até desenvolvi um questionário de alinhamento de briefing aqui interno, quando eu estou conversando com o cliente ou quando alguém da equipe está conversando com o cliente. A gente tem uma série de perguntas que a gente faz, primeiro para ter um processo mais apurado na hora de levar uma necessidade para um palestrante, então ele já tem muito mais informação. Então eu desenvolvi isso como uma forma de evitar esses furos depois de falta de alinhamento e desconexão do palestrante com o público e a mensagem que ele deveria dar, né? Eu gosto de palestrantes que conectam vários assuntos, e aí eu acho que eu vou chamar até o Geafredo para conversa. Por exemplo, a gente atende bastante empresa que, por exemplo, nesse meio de transformação digital, que é um assunto que está muito em pauta, no final do ano passado foi um assunto que me chamou muita atenção, que pela primeira vez no mercado de palestras, o tema inovação superou o tema motivação. E isso para mim foi bem relevante, assim, e pelo menos nas buscas da profissionais SAI na base, né? E quando tu apresenta um Geafredo para conversar com o cliente, ele tendo ciência que ele quer levar o Geafredo, fica muito mais fácil que esse briefing seja customizado, não só com os assuntos que o cliente propôs, mas que o palestrante tem ciência que é o mais adequado. E eu acho que aí ninguém melhor para falar do que pode customizar e adequar o seu conteúdo ao cliente. Eu acho que essa é a principal fala que eu faço na base, ninguém é melhor representante comercial que você mesmo. Então, assim, quando a gente tem um Rodrigo que fala sobre, tem a palestra Acelerando Dinossauros e fala sobre protagonismo humano na era digital, ele consegue entender, se ele for falar com o gestor, com o líder ou com o próprio pessoal da tecnologia, por exemplo, ele consegue customizar o conteúdo a essa determinada demanda, essa dor do cliente, né? Até provocar, né? O Geafredo tem essa do protagonismo humano na era digital, tem uma provocação forte com a galera do RH, né, o Geafredo? Que é, traga o humano de volta pro RH, né? Essa eu acho que é um slide clássico seu. Ali tem uma provocação forte. O ponto da Bia acho que é crucial, né? E a forma como o Vitor e o Márcio lidam é a forma mais visionária, que é o envolvimento do especialista na discussão, pelo seguinte, cara, nós estamos entrando numa era onde a pesquisa do Vitor, ela fez isso cair na nossa cara, assim, explodiu isso na nossa cara. Os figurões, eles trazem mais do mesmo todo ano, então aquela segurança que o RH tem de falar, vou trazer o fulano porque o fulano tá no hype e ele não erra, então não tem erro, aquele nível de cagaço hard. Então, assim, você tá procurando clientes para o seu produto ao invés de procurar produtos para o seu cliente. Isso é uma inversão catastrófica no século XXI. A transformação digital é sobre procurar produtos para os seus clientes. Seja você um motorista de táxi, seja você um CEO de uma empresa de tecnologia. A inversão já rolou, né? Então, assim, nós como especialistas, eu acho, Bia, aí é opinião, tá? E aí você pode ignorar completamente, né? Porque como não é uma regra. Mas nós como especialistas, a gente despertou alguma coisa naquele cara, naquela mina que é nossa cliente, para ouvir a gente, e a gente precisa levar o nosso ponto de vista. Eu acho que o grande lance desses outsiders, assim, que nem nós estamos chegando, é justamente trazer uma visão distinta, um outro ponto de vista. É alguma coisa que a empresa precisa ouvir, não sabe, ou quer ouvir, enfim. Então, o fato do Vitor e o Márcio envolverem
os especialistas no briefing já sinalizam. Fala, cara, talvez então você precisa melhorar teu briefing, que você não sabe ainda qual é o problema que você quer resolver com a tua palestra, ou você precisa de outra personagem que participe desse evento junto com o teu time, né? Então é isso, a gente trazer a nossa perspectiva, né? Eu acho que isso é muito poderoso hoje em dia. Até eu acho que a gente tá muito mais no front quando a gente não é nós não somos as grandes estrelas que vivem de palestra, porque, os palestrantes que estão aí, tipo, 2 palestras por dia, uma em cada cidade, etc., tipo, eles estão um pouco no front. Eu acho que eles têm um conhecimento que às vezes eles são bons índices, vamos dizer assim, bons resumidores, bons listadores de coisas, de tendências, etc., mas eu não vejo muito eles trazendo essa visão fresca do que tá rolando ali na hora no mercado, de quem tá fazendo mesmo, sabe? Isso. Eu acho que é o rico, né, da gente trazer uma perspectiva muito, muito fresca e real daquele mercado. Eu acho que eles funcionam muito como grandes inspirações e tal, e pouco, talvez, como... Acho que eles são índices mesmo, não opinadores, né? Alguém pode trazer uma provocação, um insight novo. A gente tá numa categoria de palestrantes, assim, a gente é formador de opinião. A gente tá discutindo o futuro dentro das nossas áreas de conhecimento, né? Essa palavra índice que você trouxe foi muito feliz, assim. Acho que até vou te pedir emprestada. Que é isso, né? Tem uma galera que vai e tem os RSS e pega tudo que saiu na CNN, na Reuters, na MIT, na Forbes, consolida super bem. Eu acho ótimo, porque tem gente que nem sabe que RSS existe, mas também tem os visionários. Eu acho que a nossa categoria é essa. E as empresas que nem a SA e a Tambor, que sabem colocar a gente nesse lugar, elas têm um baita diferencial aí, né? Como formadores de opinião, né? Puxa, legal. Eu só quero finalizar esse assunto com eles, que eu achei muito interessante, porque assim, a gente tem palestrante em Manaus, no Chuí, no Rio Grande do Sul. O pessoal tem muita gente boa no Brasil. Tem muita gente boa. Eu acho que assim, visionários como o Rodrigo, como a Bia, que são hoje, que estão ganhando destaque, mas que começaram há um tempo atrás. Mas o Brasil é muito diverso. Eu fico impressionado. A gente faz mentorias, eu faço cerca de 15, 20 mentorias por semana, e é impressionante a qualidade de profissionais que estão buscando seu espaço e que querem ajudar regionalmente, porque a gente precisa ser claro que palestrantes, cada vez mais com essa dificuldade de logística ou de agenda, não conseguem chegar nos extremos do nosso país, e cada vez mais esses palestrantes que talvez tenham uma formação um pouco mais simples, mas que na sua comunidade conseguem trazer resultados, eu acho que é formidável, assim. Então assim, eu vejo o discurso de vocês e vejo que bacana que vocês estão nesse estágio, e eu também sou um defensor de visionários, mas assim, pessoal, tem muita gente com conteúdo muito rico, com visões diferentes e tal, e talvez eu falo hoje, pelo que a gente vê no mercado, tanto de renomados, né, dos figurões que nem vocês estavam falando, que cada vez mais as empresas estão caindo em si e buscando um conteúdo customizado. Ou seja, cada vez mais eles vão falar com a Bia e com o Rodrigo e vão entender o que é importante para eles nesse momento. E até, Bia, quando eu estava falando sobre a questão de apresentar inicialmente, fazer um slide ali bem em 5 minutinhos, resumir a tua palestra, é justamente para dizer, eu defendo isso, a minha causa é essa, e eu quero te apresentar isso. Porque é melhor que isso, se acontecer uma negativa, que seja antes, né? Que não seja depois. Acho que é muito isso. Eu acho que eu tenho uma certa dose de liberdade, assim, dado que eu não vivo de palestra, eu vivo da minha empresa, vamos dizer assim, de não me expor a certas coisas, sabe? Então, tipo, se eu não posso falar o que eu acredito, se eu tenho que começar a cortar coisa e vira uma palestra ou uma fala muito horizontal, vamos dizer assim, tipo, flat, né? Eu já não faz sentido pra mim, porque não é minha principal área de atuação. Eu não tenho que abrir mão das coisas que eu acredito pra ter que vender a palestra, pra poder estar na rua fazendo palestra e tal. Então, acho que eu tenho eu tô até numa posição meio diferente de palestrante aqui, porque eu não sou a palestrante profissional que tem isso na bio, né? Então, acho que tem uma certa licença poética. E Bia, assim, de verdade, até pra gente fechar esse bloco que tá sensacional, adorei você ter feito essa pergunta que provocou a gente. Eu gostei do negócio que você falou muito assim, na linha do que você acredita, e o Jafredo também tem isso, né? E eu queria até dizer pra vocês, né, dentro dessa jornada, eu sou um garoto ainda, começando, mas de verdade, eu me senti seguro, que eu falei assim, cara, acho que agora eu posso ir pra rua falar alguma coisa, depois que eu passei 4 anos numa garagem de inovação. Então, se eu for falar de inovação, eu tava skin the game lá, eu posso falar o que eu fiz 4 anos numa garagem de inovação, que ganhou alguns prêmios, que fez algumas coisas. Eu me sinto mais livre pra falar disso. Quando o Jafredo tocou no assunto, né, aquele cara que consolida bem, pega o RSS ali e coloca os assuntos, bota um pouco de futurismo e sai pra rua, se o cara não viveu de verdade, se o cara não viu uma inovação, se ele não botou a mão em alguma coisa, fica difícil sustentar
pós-palestra, que é quando aquela galera vai toda atrás de você perguntar alguma coisa. Eu acho que essas pessoas têm dificuldade pós-palco. E eu me senti seguro quando eu falei assim, cara, quando eu descer do palco, qualquer pessoa que me trouxer algum assunto daquele, se eu não souber responder, eu sei quem responde, ou eu vou aprender com a pessoa também que tá me provocando. Eu fiz a mesma coisa, o momento que eu vivo hoje, né? Eu tô sentado lá na cadeira de DTO, que é Digital Transformation Officer. Me deram até um cargo em inglês lá pra chamar de gerente de transformação, né? Do escritório da Sul América. Mas de verdade, pra eu falar de transformação, até comentei com o Vitor, cara, depois de uns 2 anos que eu tiver sentado na cadeira, que eu viver uma transformação, que eu transformar uma companhia, aí eu acho que esse slide pode pintar na minha apresentação. Eu acredito muito no lance do skin the game, né, cara? Contar o que você viveu ali e o que você colocou a pele pra funcionar. E legal vocês terem falado isso também, de não sair do que você acredita, que eu acho que muito do conteúdo seu, né, Bia, da palestra, tem o que você viveu, o que você viu com seus olhos e com seu sapato, a mesma coisa o Giafredo. Eu acho que isso traz uma curadoria absurda na hora que ele tá contratando, né, do que pegar um cara que só vem... a gente fala do empreendedor de palco, né, mas o palestrante, eu não sei nem como é que eu chamaria, né, mas o palestrante de RSS a gente aprendeu essa com o Giafredo, ou de índice, né? Boa. Eu vou só fazer uma virada aqui, o papo tá maravilhoso, eu preciso pagar um merchan com o leitinho das crianças, que essa mesa redonda é um oferecimento da IVE. A IVE é YVY, ivebrasil.com, que é uma empresa que a gente chama de Nespresso da limpeza. Ele manda as cápsulas para sua casa, junto com um refil de água para você borrifar. Tem desinfetante, limpeza pesada, lava-roupas, multiuso, tem lava-louças e você recebe todo mês na sua casa as cápsulazinhas, não precisa ficar carregando aquele monte de produtos de limpeza que 90% daquilo é água. Aí vê o seu novo jeito de limpar a casa e a nossa parceira, né, e também parceira da natureza. E você que tá ouvindo aí, se você usar o cupom EMPREENDAIVE com YVY, te dá 10% de desconto para você começar a limpar a sua casa de verdade e parar de carregar peso no mercado. Eu vou te ajudar no merchan, porque eu já usei bastante IVE, só que não usava por esse motivo. Usava porque são produtos biodegradáveis, tem zero de químicos e tal. Eu usava muito mais por conta disso. Então pronto, você me ajudou até no merchan, tá vendo? Acabei de dar uma oficina hoje pra Bitumami e eu falei, cara, o mais legal de você fazer merchan dentro do negócio é que às vezes o entrevistado entra no seu merchan porque você tem marcas que você acredita. Muito bem. Fazendo essa virada, eu queria contar um pouco da sua pesquisa, ô Vitor. Eu vou tomar a liberdade de colocar alguns pontos, que a gente tá com um papo muito gostoso e eu queria finalizar ele com um pouco mais de perguntas da vida do palestrante, mas eu vou ressaltar alguns pontos, se alguém se sentir confortável para acrescentar, mas teve algumas descobertas aí no seu estudo, né? O preço da palestra não é fator fundamental na decisão da contratação. Na parte de por que contratar palestras, né? A maioria respondeu experiências ricas e aprofundadas, glamorização do evento, estratégia efetiva para a comunicação. Esse glamorização do evento seria com os grandes nomes, ô Vitor? Que Exato. Puxa, isso foi uma pergunta feita. A gente dividiu a pesquisa em dois. Na verdade, a agência sugeriu dividir em 2 grandes métodos, né? Tem a quantitativa, que era uma pesquisa que num formulário a galera respondia, e a gente falou com 15 stakeholders importantíssimos do mercado, grandes contratadores de palestra, grandes eventos e tal, a galera do TEDx. E aí foram os 3 principais pontos que saiu. E tem muito disso ainda, né? Apesar da gente estar aqui, eu e o Márcio, falando muito dessa coisa de que tem muita história a ser contada, tem gente com conhecimento profundo, tem muita coisa a ser descoberta ainda, e muita empresa está disponível a esse tipo de mudança. Você vê eventos muito importantes, que quando você vai olhar ali o time de palestrantes, você fala, cara, conheço 1, 2, e isso é maravilhoso, porque mostra que as empresas realmente estão abertas para esses novos olhares, pessoas com conhecimento em profundidade, mas o executivão tradicional, ele ainda leva muito o cara, que é o cara que vai fazer a foto depois, que é o cara que quando sobe no palco, independente do conteúdo que ele vai levar, a plateia reconhece, né? Então isso saiu ainda como um dos motivos. Cara, eu lembro, eu tive no... que foi o Barack Obama. VTEX Day. VTEX Day. Cara, eu posso te dizer que 50% da fila queria o conteúdo do Barack, que é sensacional, uma palestra muito legal. E 50% queria tirar foto que tava lá com o Barack, manja. É isso. Ele puxou muita gente que queria a hashtag tô com o Barack, né? Ou tô ouvindo o Obama aqui. É que você deu um exemplo de um cara que consegue alinhar as duas coisas. Ele tem um puta conteúdo, realmente. Não, a palestra dele dúvida, é foda. Sem dúvida. A palestra dele é além disso, ele é muito conhecido. Mas tem muitas, assim, eu acho que tem espaço pra todo mundo, lugar pra todo mundo e hora pra todo mundo. Mas muitas vezes tem celebridades,
grandes nomes do esporte e tal que vão, e que a pessoa tá muito mais emocionada ali em ver a pessoa do que efetivamente em se conectar profundamente com aquele conteúdo. Eu concordo contigo. Eu queria dar um outro ponto de vista também em relação a isso. Às vezes não é nem a necessidade do executivo, né? Do executivo querer bancar um renomado, né? Mas é a dificuldade que ele tem de engajar talvez um evento, seja com venda de ingressos ou com um evento de nível nacional. Talvez seja até um comportamento da maioria, né? Em acreditar somente no figurão. E isso está se tornando não uma palestra em si, mas uma jogada de marketing, na verdade, né? Sem dúvida. Sim, é isso. Sem dúvida. Tá, eu coloquei aqui, eu pesquei também, lógico, o link da pesquisa vai estar aqui no post desse episódio, mas 74% usa a indicação para escolher o palestrante, 45% usa as redes sociais, 44% contrata até 5 vezes ao ano, então você que tá pensando em ser palestrante aí, né, fica ligado em entregar uma boa palestra, porque você pode voltar, né? E quem também é agência ou quem é curador, né? Como a gente conheceu aqui, também sabe que entregando bem, fazendo bem, tem mais pedidas. Os temas que estavam em tendência nessa pesquisa era comportamento em ambientes tecnológicos, direitos humanos, diversidade, futuro das coisas, produtividade. Aí, cara, olha só, temas em baixa, né? Engajamento, sem conteúdo, transformação digital estava em baixa, motivacional, sem conteúdo, e esporte como motivação. Fiquei curioso esse aqui, hein, cara? Tem uma coisa que é engraçado, que apesar de transformação digital estar em baixa, eles colocaram como tendência tecnologias futuras, que no fim das contas, muito do que eles falaram tem de transformação digital, né, que é inteligência artificial no dia a dia, machine learning, blockchain, IoT, tudo que eles classificaram como tecnologias futuras, que são presentes já, né, como temas de tendência. E aí o item genérico da transformação digital ele ficou já em baixa, mas como genérico. Porque as pessoas hoje estão contratando temas, não mais um assunto específico. Ô Gus, eu não sei se foi de propósito que você jogou essa, Gus, mas isso ratifica toda a discussão que a gente teve no primeiro bloco. Os RSS falaram tão errado sobre transformação digital, eu atendo muita empresa incumbente, então fabricante de vidro, por exemplo, cara, vidro, pensa, fabricante de embalagem de vidro, esse cara, ele acorda todo dia com a sensação de que a empresa dele vai fechar. Aí ele chama um palestrante que vai falar de transformação digital, que vai falar para ele que tem chatbot, que tem redes neurais e o caramba 4, e não tá falando para ele, por exemplo, como é que ele consegue mexer na cadeia de valor ao invés de mexer no produto final, usando tecnologias não só computacionais, mas tecnologias de engenharia, tecnologias sociais, tipo sustentabilidade, por exemplo. Como é que a sustentabilidade pode fazer o meu negócio, que é produzir embalagem de vidro, continuar existindo? Então você vê que a vulgarização do tema, às vezes até é provocada pelos figurões sem querer, obviamente, não tô falando que eles chegaram para detonar, principalmente porque não é cesta da maldade, né? Só na cesta da maldade que isso acontece, mas vulgarizou, e aí o mal entendido faz com que um tema que é embaçado vai perdendo relevância, né? É verdade. Boa. E esse mal entendido, Rodrigo, tu colocou muito bem, esse mal entendido se estende às famosas palestras motivacionais. O Rodrigo, a Bia, o Gustavo e o Vitor vão entender o que eu tô falando. Quando vocês falam que vocês trabalham com palestras, o pessoal não pergunta, com as palestras motivacionais? É automático. O pessoal impregnou o termo motivacional no termo palestra. Por quê, pessoal? Porque hoje, e eu sou do front de vendas, então o que eu escuto lá? Eu quero uma palestra do Ricardo Amorim motivacional, eu quero uma palestra de política motivacional, porque na verdade o conceito de palestra boa se perdeu ao longo dos anos e o pessoal confunde uma palestra agradável, bem-humorada, com conteúdo que prenda a atenção com o tema motivacional. Então, assim, hoje a primeira coisa que a gente faz é destruir não é uma palavra forte, mas é desconstruir esse termo motivacional para dizer, mas então tu quer uma palestra com conteúdo, então tu quer uma palestra com um perfil reflexivo, então tu quer uma palestra... Então, o que é o motivacional para ti? Provavelmente é uma palestra boa. Então, é importante a gente ter esse cuidado que talvez o motivacional está realmente caindo, principalmente porque as pessoas estão claras agora que existem muitas palestras boas que não necessariamente são inspiracionais ou comportamentais, são palestras agradáveis de ler. É porque alguém usou esse sufixo pra tudo, né? Motivacional. Sim. Você não precisa ficar no ruahá no palco para engajar, né? Você pode ter temas duros, complexos e de mais profundidade que você consegue super engajar. A Bia é um exemplo disso. Pra mim, a Bia é uma super showwoman no palco, porque ela é super engraçada, tem tiradas engraçadas
e às vezes falando de assuntos bem profundos para quem tá ouvindo ali, né? E a melhor mestre de cerimônia que eu conheço, no YouPix não tem pra ninguém. Me contratem, falem com o Vitor. A última coisa que a gente levantou aqui do estudo é que 23% tá disposto a pagar 3 pila a 4.999 e 18% paga até 14 pilas, né? Paga não, a partir de 14 pilas acima de. Muito bem. Agora, pra gente ir nos fechamentos aqui, o que você acha que faz uma pessoa se tornar palestrante, ô Vitor? Cara, são tantas variáveis para se tornar palestrante, mas eu acho que, para mim, o ponto de partida é sempre você ser especialista em algum tema. Isso é, inclusive, uma das coisas que chamou a atenção para eu começar um trabalho com alguém, é você ser especialista em profundidade de algum tema, porque a gente consegue trabalhar isso. Eu acho que as habilidades de palco, voz e tal, tudo isso pode ser construído. Tem uma capacidade grande de adaptação, de como você leva esse conteúdo para diversos ambientes e uma possibilidade grande de conexão do público que vai te ver com aquilo que você vai levar de mensagem. Não adianta você estar falando umas palavras super difíceis com um público que você não consegue se comunicar com ele. E a gente deixou algumas dicas aqui de como foi a vida da Bia e do Jafredo, para você também aí, sonhador, entender, né, que precisa de um pouquinho de calo, né? Ter tomado umas pedradas aí para poder sair nesse mundão. Vamos lá, Bia. Quais os conselhos que você daria para quem quer se tornar um palestrante e quer trabalhar nesse mercado? Como é que a Bia, se você fosse pegar um garoto jovem aqui, não posso falar que sou eu, mas se você fosse me dar aquela mentoria, assim, quais os conselhos você deixaria para eu me jogar nesse mundo? Bom, como eu sou uma pessoa que gosta de construir o meu conhecimento a partir da execução, de estar no front desse mercado ou de algum mercado, eu diria que seria importante que a pessoa tivesse um pouco de repertório, tivesse comido um certo arroz e feijão nesse universo para poder começar a pensar em ser palestrante. E eu sempre acho assim, que a coisa da palestra, ela nunca deve ser feita, criada a partir do ponto de vista da necessidade do palestrante, sabe? Tipo, eu quero ser palestrante porque eu quero ganhar dinheiro pra caramba e sair viajando, etc. Eu acho que ela, pelo menos pra mim, ela tem que ser feita do ponto de vista da troca e de você dividir com pessoas coisas que você descobriu, sabe? Como eu tô no mercado que é novo, eu acho que tem muitos palestrantes que estão em universos que, tipo, não existem ainda os parâmetros, a gente tá construindo o nosso mercado, então pra mim é muito de ouvir isso, de dividir, é quase como uma função, assim, social, uma responsabilidade mercadológica do que, tipo, uma visão de querer ganhar muito dinheiro e viajar de jatinho para todos os eventos do mundo. Então, eu acho que começar do lugar certo, né? E depois eu acho que sempre tem um lance assim, a primeira palestra que me convidaram, eu falei, mas gente, eu não sei nada, tudo que eu sei é super intuitivo, eu vou fazendo. E não é verdade. Se a gente parar um minuto para estruturar um pouco essas coisas que a gente já fez, que a gente intuiu, ou que talvez a gente tenha feito intuitivamente, mas a gente vem repetindo até se transformando num método, eu acho que a gente tem muito a agregar, muito a dividir. Então, tenha o seu coração no lugar certo, não queira fazer isso só porque você quer ganhar muito dinheiro, porque eu acho que nunca é um ponto de partida para nada na nossa vida, né? Esse resultado financeiro, eu acho que isso vai vir, né, depois. E saiba do que você tá falando, né? Acho que não ser um palestrante de palco, né? Pode crer. Oportunista e tal. Acho que você tem de RSS e de índice, né? Tem que ter seu lugar de fala real, porque senão a coisa não se sustenta. Pode crer. Bia, eu queria te agradecer, vou te liberar aí pros seus compromissos. Como é que a galera te encontra? Antes de falar como ela te encontra, só queria agradecer, eu admiro muito o seu trabalho. Eu já tive a possibilidade de cruzar contigo, de ver o seu trabalho de perto, de frequentar os seus eventos e de encontrar de verdade a Bia ali, empreendedora, porque eu sei o quanto você fica pilhado no dia dos eventos, o quanto você faz tudo aquilo acontecer como se fosse um maestro, né? De tudo aquilo rolando. Então, parabéns, eu te acompanho há muitos anos. Tenho um baita orgulho de ter lá no Beercast um episódio com ti segurando a sua cerveja da YouPix. Você me falou que você tem até hoje. Tá lá no escritório. Muito bem, legal demais. Eu fiz com muito carinho. Parabéns demais. Acompanhei o seu bebê crescendo no Instagram, ele tá lindo. E eu queria saber como é que o pessoal te encontra, a Bia, né? E o que tá rolando da Bia. Deixa aí o que tá rolando, aí eu consigo finalizar contigo. Bora lá, então. Eu sou @BiaGrande em todas as redes sociais. Quem quiser acompanhar mais o trabalho do YouPix, que é muito melhor que eu nas redes, a gente é YouPix em todas as redes, com exceção do Instagram, que é @InstaYouPix. A gente publica muito material, muito reporte, muito relatório, muito conteúdo, a gente compila muita coisa, tem muita informação, então vai mais lá pro lado do YouPix do que o meu, porque o meu só tem foto de filho e de cachorro. Muito bem.
Valeu, brigadão, viu, Bia? Muito obrigada, galera. Vou sair correndo. Jafredo, Márcio, Vitor, Gans. Valeu, Bia. Valeu, Bia. Valeu, um beijão, Bia. Beijão, Inter. Valeu. Tchau. Ô, Marcião, cara, quais são os grandes desafios de vender palestra e preparar conteúdo para elas e até em meio à pandemia aí, cara? O que você tem sentido? Eu acho que o principal, é muito importante essa tua pergunta, Gustavo, porque não é barbada. Eu sempre digo assim, a venda da palestra é algo complexo à medida que tu precisa demonstrar o valor desse palestrante para aquela dor específica. Eu estava falando no outro momento que as pessoas buscam muito mais pelo item palestras do que palestrantes, ou seja, eles querem entender qual a dor específica que aquele palestrante vai resolver. E quando a gente consegue aproximar essa expertise do palestrante, esse domínio dele àquela necessidade específica, aí é a chave para o sucesso. Acredito eu e acredito o grupo, assim. Então a gente tem esse trabalho de aproximar justamente a expertise do palestrante para a dor específica do cliente, e quando isso acontece, é match. Mas existe muito, que nem a gente estava falando, a questão do briefing não está detalhado ainda, ou talvez a busca por um palestrante que vai trazer público, e isso acontece muito. O Vitor está aqui para concordar comigo. Não, eu quero um palestrante que chame a atenção e que atraia público. E aí, se foge da nossa alçada como curadores, trabalhar o conteúdo. E sim, tem que trabalhar merchandising, marketing, é outra função. Desculpa te interromper. Eu acho que existem inúmeros KPIs que podem ser medidos de uma palestra ou de um evento, né? Nem sempre, efetivamente, o conteúdo é um deles. Às vezes pode ser um ROI que ele quer atingir com aquele cara que é muito conhecido e que vai levar... É o Barack Obama que vai levar 15 mil pessoas no VTech Days, né? Com certeza. Então, eu acho que nem falou, é um algoritmo, a dificuldade de vender de palestras, mas nesse mercado que aconteceu agora de pandemia, eu enfrentei duas crises. A crise de 2015, quando a gente teve o impeachment da Dilma, e agora essa pandemia. O momento é totalmente diferente, porque a gente está vivendo um mundo de palestras online, e uma das coisas que eu tenho entendido muito assim como o advogado tem a hora da consulta, o palestrante também tem a sua hora da consulta. Então, me incomoda um pouco a quantidade de lives todos os dias com um conteúdo muito raso. Eu tenho sempre batido nessa tecla com os palestrantes da base, da Profissionais, porque é o momento também de disseminar o conteúdo de acordo com a tua necessidade, que hoje uma profissão de palestrante ou de conteudista, né? Esse momento agora é justamente para talvez montar eventos em plataformas online, que tu possa de alguma forma ser remunerado, porque isso também é um negócio. Então, essa dificuldade da pandemia, do coronavírus em si, está trazendo essa oportunidade de palestras online, e nós do grupo SA estamos muito preocupados com isso, inclusive inovando na questão do aplicativo para ocorrer palestras online, mas que também remunere o palestrante para vender palestras para pessoas físicas, né? Não só pessoas jurídicas, que é o nosso principal cliente hoje. Legal. Jafredo, o que você me daria de conselho, cara, nessa jornada que eu quero encarar de palestrante, né? E tenho o prazer de te conhecer, de ter o seu WhatsApp, de ter mentoria com você, em áudios que eu guardo para sempre aqui no meu WhatsApp, mas o que você deixaria para mim, e como é que tá sendo a sua rotina em meio aí à quarentena? Como é que você tá se virando com a Superhumanos também? Assim, eu tenho duas pessoas na área comercial aqui que são muito espertinhas, e o que elas detectaram, lógico, a gente tem uma abordagem proprietária, essas duas pessoas ajudam a gente nas pesquisas, então elas conhecem bem o conteúdo, mas elas identificaram que hoje, muito mais do que falar, por exemplo, sobre as tecnices do trabalho remoto, a gente precisa falar sobre a psicologia do trabalho remoto. O trabalho remoto é uma pressão extra nos líderes e nos liderados. E o trabalho remoto compulsório, como é o nosso. Então a gente teve pelo menos 3 ciclos de percepção sobre o isolamento social. O primeiro foi que a gente estava de folga. O segundo foi que o nosso trabalho estava absurdamente ameaçado, porque a gente já estava 2 semanas em casa, no geral, tá? Tô falando dos 80% ali da população no geral. E no terceiro ciclo, a gente falou, cara, muito provavelmente eu tenho que aprender a trabalhar nesse novo cenário, porque pandemias não são resolvidas em curtíssimo prazo, então pode ser que a gente tenha outros ciclos de isolamento social. A gente já começa a especular o isolamento social como uma possibilidade de vida mesmo, de sociedade. Então, a gente criou
com a sugestão deles, na verdade foi uma forma diferente de consolidar os conteúdos que a gente já entregava, uma masterclass chamada Liderando em Tempos de Crise. E o Liderando em Tempos de Crise tem vendido bem. A gente faz virtual, né? Uma conversa com alguns exercícios práticos, até 4 horas de conversa, com empresas que já estão sentindo na pele esse terceiro momento. Então, empresas que já entenderam que pode ser que o isolamento social entre para a nossa agenda e, portanto, a gente vai precisar continuar sendo rentáveis sem ajudas governamentais, sem puxadinhos. A gente vai precisar continuar sendo rentável em cenários de isolamento. Já está no planejamento estratégico desses caras, na revisão do planejamento estratégico desses caras. Então, a gente tem trabalhado esse produto. E sobre a palestra em si, eu acho que o pulo do gato, o Gus, para mim, foi perceber que dá para conversar com 5 mil, 10 mil pessoas. Dá para fazer o evento ser um evento muito particular, que a pessoa leve alguma coisa no coração dela, muito especial dali. Pensa que é 1 hora, 1h30, você não quer que ela leve, sei lá, um super conhecimento desenvolvido ali para ser aplicado na prática no dia seguinte, mas se ela levar alguma emoção que possa ser, sabe, forte o suficiente para levar ela para ação, acho que fica bem legal. Então, se você conseguir ser ali aquele cara que podia estar conversando sobre aquele assunto numa mesa de bar e que gera alguma emoção na pessoa que está te ouvindo ao ponto dela querer te ouvir mais ou fazer alguma coisa que você sugeriu, eu acho que é bem legal. E é trivial, né? É muito mais fácil falar do que fazer isso, viu, Gus? Porque a gente cai às vezes numas pegadinhas, falando de mim, né? A gente fica muito egocêntricos. A gente acha que a nossa fala tem que estar perfeita, impecável, que a gente tem que ensaiar pra caramba, que o nosso slide tem que estar lindo, e nós, e a gente acaba esquecendo da pessoa mais importante do evento, que é a pessoa que tá te ouvindo, né? Se ela vai sair com alguma coisa dali, né? O que a gente vai entregar e impactar na vida dessas pessoas, né? Impactar, assim, de verdade, sabe? Não assim, puta, nossa, que frase legal, deixa eu colocar no Instagram, mas assim, porra, esse cara falou que eu posso ser protagonista num momento em que tá todo mundo no mesmo barco, num momento de transformação. Será que eu posso mesmo? O que eu posso fazer pra ser? Pô, eu queria ser. Nossa, pô, tá, sabe? Esse tipo de reflexão, assim, é bem legal. Animal. Como é que a galera te encontra nas redes aí? Eu vou te liberar também, que você tem um papo pra fazer. Como é que tá as suas redes e o pessoal te encontra? Gus é Rodrigo Giafredo, né? Mas aí, seguindo a mesma lógica da Bia, acho que a Super Humanos Consultoria tá bem mais legal de acompanhar. Super Humanos Consultoria ou Rodrigo Giafredo. Isso no Instagram? Instagram, LinkedIn. LinkedIn eu uso bastante também, tá? Agora, o fera mesmo, que a gente está trabalhando muito forte, www.protagonismohumano.com.br www.protagonismohumano.com.br. Ali as conversas estão quentes. Perfeito. Vou te liberar aí. Bom compromisso lá, cara. Brigadão. Valeu, Rodrigo. Um abraço, gente. Bom evento. Super prazer. Cara, e me diz aí, qual que tá sendo o impacto, né, do seu segmento, né? Como é que a Tambor tá fazendo aí em meio à quarentena, Vitão? O que você sentiu aí? Quais as coisas novas que você percebeu? Cara, essa pergunta é bem boa e tem uma forma interessante de responder. Porque, como eu vinha construindo aí na conversa entre a gente, né? Eu enxergo o palestrante como um especialista que deve ter um leque de possibilidades de serviços. E entre eles está o desenvolvimento dos serviços digitais, né? Não só a palestra em si e coisas offline. Foi muito rápida a transformação. Óbvio que existe um medo natural dos clientes. Os clientes sumiram no primeiro momento. Cancelou-se vários contratos, acho que isso para todos os segmentos. E agora o cliente começa a voltar e pedir sugestão e a gente, de forma proativa, sugerir serviços digitais dos palestrantes. Não só a palestra em si, online ou ao vivo, mas os próprios conteúdos dos palestrantes. Então, cursos digitais, oferecimentos de vídeos digitais para construção de narrativa, workshops ao vivo, dividido em... Porque uma coisa que eu acredito e tenho pesquisado bastante agora nesse momento de eventos online é que o conteúdo tem que ser mais rápido, tem que entreter, tem que engajar e não pode demorar muito tempo. Então, uma das ofertas que a gente está fazendo, principalmente para workshops e treinamentos dos palestrantes, é que ele seja fragmentado. Então, em vez de um workshop de 8 horas, como seria no presencial, 4 encontros de 2 horas. Então, legal. A gente rapidamente está adaptando os conteúdos. Eu tenho uma outra área que para mim é crucial dentro da Tambor, que é a venda de patrocínio dos eventos. Os eventos, óbvio, estão sendo suspendidos ou postergados. E eu estou numa frente aqui muito ágil de dar suporte para os palestrantes que têm evento, da gente transformar esses eventos
em eventos online. Então eu saio muito desse lugar de só vender, mas entrar como um parceiro estratégico do palestrante para ajudar ele nesse momento e agilizar o processo dele de transformação para a gente seguir com as demandas que tinham. Se tinha um evento para setembro, então vamos transformar esse evento num evento online, como que a gente conecta os patrocinadores sem perder qualidade de entrega, para que ele possa ter uma melhor experiência, e a mesma coisa no serviço dos palestrantes, né? Que legal, muito bom, cara. E deixa eu te perguntar, o cara que ficou curioso aqui, ele acha que tem como dar o próximo passo e quer ficar na curadoria da Tambor. O que ele precisa, como é que ele faz... Como é que, assim, da mesma forma que eu tive a grata surpresa de te encontrar, né? A gente trocou um papo antes, falou sobre o que eu poderia oferecer, né? Mas como é que o cara aí que se sentiu apto a ser curado pela Tambor, ele pode fazer? Cara, eu tenho 2 processos. Eu tenho um processo que o cara já é palestrante, mas tem uma necessidade de desenvolver uma estratégia melhor de serviço, produto e comercial. Legal. Então, ele me procura, a gente sempre parte de uma conversa, e nessa conversa eu faço um diagnóstico de que momento o cara tá de carreira. Então, se é um cara que eu já começo a sair para o mercado desenvolvendo uma estratégia junto com ele, novos produtos e serviços, ou então se é um cara que está mais verde, a gente parte ainda com um processo de mentoria para acelerar essa transformação dele num palestrante, só depois aí de fato a gente começar um trabalho de estratégia comercial dele na Tambor. Tá, muito bem, até legal. É tambor.biz. B-I-Z de zebra. Muito bem. O que você achou? Você já tinha gravado no podcast, Vitão? Cara, eu gravei o Leadercast. Legal. Não sei se você conhece, do Conheço Luciano. O Leadercast, animal. Então, eu gravei o Leadercast com ele, foi mais minha trajetória, Tambor e tal, foi super legal, mas aí ali tem uma parte que aqui não deu pra ver, que é a primeira hora, a gente gravou 1h40 e poucos minutos, a primeira hora praticamente foi falando meio da minha trajetória, de onde eu vim, coisas que aconteceram na minha carreira, quando eu era CLT, eu trabalhei muito tempo com call center, né, a experiência do cliente e tal. Que legal. Então ele acabou entrando nesse lado aí de, vamos desmistificar um pouco essas coisas de call center, minha visão, eu tenho uma visão mais romantizada do call center do que só as notícias ruins que a mídia traz, né? Eu acho que é um lugar de oportunidade, acho que é um lugar de desenvolvimento. Tem sim, acho que hoje mudou bastante, mas antes a gente era visto como só número, mas isso mudou. Eu fui um cara que entrei num call center sentado na PA e saí diretor, como meu último emprego de call center, assim. Que legal, muito legal, cara. Então eu acho que a gente pode sim, acho que em qualquer lugar, não só no call center, mas eu quis mostrar muito mais esse outro lado, o lado da diversidade, de você saber lidar com muita adversidade, porque é um ponto de... O call center sempre foi, ao longo da sua história, um lugar de ponto de partida para as pessoas, né? Sim. Primeiro emprego, trampolim e tal, e muita gente foi lidando com isso. Diversidade sempre existiu no call center, hoje as grandes empresas, startups estão falando disso como um ponto de diferencial e tal. Cara, sempre lidei com tudo isso desde muito cedo. Verdade. Então, pra mim, o call center sempre foi uma puta escola, com muita oportunidade, mas eu também sempre fui muito... Sem ser o lado ruim da palavra, mas eu sempre fui muito ambicioso. Eu era operador de call center, mas eu olhava meu supervisor, eu queria imitar, eu pedia pra ele me ensinar as coisas, mas no objetivo de, vai ter um processo seletivo, eu quero estar no lugar dele. Depois foi coordenador, gerente, aí fui. Então eu vejo isso também como uma grande possibilidade, da gente sair desse lugar de reclamão e ver o lado negativo e olhar as oportunidades que a gente tem ali, que são muitas. Tem um mercado que é muito grande, hoje menos, né? Porque cada vez mais eu entendo que as oportunidades digital também tá levando muita gente, em vez de ligar para call center, mas acho que a forma de atendimento também mudou. Hoje eu uso muito mais os meios digital, por exemplo, do que ligar. Eu só ligo se não tiver jeito, se eu não conseguir resolver de outra forma. Então acho que o perfil mudou, né? E aí também acho que a especialidade mudou, a forma de comunicar mudou, a forma que você lida com o cliente no online, ali, que é um Twitter, um Facebook, é bem diferente no telefone, né? Então eu tenho uma visão mais positiva, assim, do mercado de call center. Legal. Cara, vamos colocar esse link da sua entrevista lá. Lógico, eu vou te convidar também para contar a sua história pela ótica do EmpreendaCast, mas a gente coloca o link aqui no post pra galera que quiser aprofundar um pouco mais do Vitor, conhecer lá no Leadercast. Boa. Que é outro podcast sensacional. Cara, obrigado mesmo por ter topado, né? Pra você, o sonhador aí que tá ouvindo, né? A gente foi desconectando as pessoas remotamente, cada um tinha os seus compromissos, mas deixaram as suas contribuições. O Vitor tá fechando aqui comigo.
E o Vitor é um parceiraço aí, cara. Aprendi bastante com você, ainda mais a forma divertida de se comunicar, de repente perder o celular, mas conseguir manter o humor, né? Que aconteceu com você recentemente. De ter um cartão clonado, uma conta clonada e manter o bom humor, cara. Aprendi com você a tirar uma limonada desses limões aí. Ah, cara, a vida é isso. Não tem por que a gente se deixar... A gente não é o problema, né? Eu aprendi muito isso. Recentemente até fiz uma nova imersão com um palestrante, até o Robin. E a gente trata muito essa coisa de como a mente funciona. E a gente não é o nosso problema. A gente tá fora disso, né? O problema é só circunstancial, ele tá ali. Eu não sou ele, eu sou eu. Então eu posso lidar de uma forma divertida e lidar... Eu até brinco, eu falo, essas coisas que aconteceram pra mim nesse período de isolamento veio pra dar uma emoção pro isolamento, porque eu não sou os problemas, eu sou eu e tô vendo o meu problema ali de uma forma exterior, ele tá lá fora, né? Muito legal, cara. Bom te conhecer. Cara, super obrigado pelo convite, foi super legal o papo, adorei conhecer outras visões de palestrantes e pessoas que estão no mercado aí também tentando desbravar esse Brasil como eu. Foi um puta prazer conhecer o Márcio. Tiveram várias agências que eu usei como referência quando eu quis estudar o mercado para poder abrir a Tambor. Eu nunca enxergo, falei disso e para mim é muito genuíno isso. Eu não acho que as outras agências de palestrantes são os meus concorrentes. A gente se complementa para entregar uma melhor experiência para o cliente, porque no fim das contas é sobre isso. Não é sobre apenas querer vender o meu palestrante, mas entregar o melhor profissional para aquele melhor momento que o cliente precisa. Verdade. Como é que a galera te encontra nas redes? Cara, eu crio muito pouco conteúdo, então eu recomendo seguir o perfil lá da Tambor, é tambor.biz, isso é Instagram, site, tudo. Legal. Para você que ficou com a gente até aqui, né, quiser apoiar o EmpreendaCast lá no PicPay, você pode digitar lá @EmpreendaCast, aí você pode escolher um dos planos, toda a grana é revertida em aparelho, viagem, pilha para gravador, a gente gasta até os Ubers, tudo que tiver de custos para se locomover e fazer do EmpreendaCast, a gente reverte seu dinheiro para manter tudo isso aqui funcionando. É legal também dizer que pro podcast aqui ficar vivo também, a gente conseguir levantar parceiros, a Fit Anywhere é uma das, né? Fit Anywhere é um aplicativo que você pode transformar aí na sua casa, né? Conseguir ter um treino pelo próprio celular nesse tempo de quarentena, e quando tudo voltar ao normal e as academias dos prédios abrirem, a Fit Anywhere consegue te ajudar com os aparelhos que tem na sua academia para fazer um treino legal. Ou se você estiver no hotel também e não conhece aquela academia, mudou todos os aparelhos, a Fit Anywhere te ajuda mesmo sem ter um professor lá, ela consegue te dar uma guiada de como que você usa os aparelhos. Agradecer também o pessoal que apoia o EmpreendaCast. Nós temos um grupo no Telegram, muito fácil para você participar. Não precisa mais ir lá pro Instagram, não. Agora você entra no link que eu vou deixar aqui no post, que é o t.me/EmpreendaCast. Você entra no nosso Telegram. Tem mais de 700 sonhadores lá discutindo, arrumando sócio, arrumando programador, ajudando a montar o logo. A galera se ajuda lá e também te dá o caminho das pedras para você não ficar solitário. E para fechar aqui, brigadão, Vitor. Vou encerrar com a galera. Espero que você tenha gostado desse episódio. Não deixe de enviar seus comentários, feedbacks, tudo pelas nossas redes, site, fanpage, Facebook, Instagram, Twitter, tudo @EmpreendaCast, empreendacast.com.br. Me adiciona lá no LinkedIn, é só colocar Gustavo Passe, agitador de inovação. E para você ouvinte que estiver curtindo pelo Spotify, não deixa de clicar em seguir. E se você está ouvindo pelo iTunes, deixa as suas 5 estrelinhas em comentário e a gente lê tudo. Até a próxima e tchau! Crash Produtora.